Então, pessoal, bom dia. Continuando as nossas oficinas da área de empreendedorismo, aí do nosso projeto Emptec, IFC Empreendedor Mais Tecnológico, patrocínio da nossa querida FAPESC. Na última aula, falamos um pouco da estrutura do plano de negócios, que é algo que complementa o trabalho do Canvas, ou seja, você tem um detalhamento maior. Então, eu coloquei para vocês, né, aqui as informações iniciais, dizendo que tem que ter um diretor que é o diretor-presidente da organização, né? Então a gente já viu aí o filme Piratas do Vale do Silício, o Jobs, né? O Steve Jobs sempre disse que ele era o CEO, o presidente da Apple, assim como o Bill Gates sempre foi o presidente e fundador da Microsoft, o Mark Zuckerberg do Facebook, né? Então, você tem que escolher entre a equipe que você está elaborando o seu trabalho, quem será o presidente da empresa. Assim como, normalmente, uma pessoa na área administrativa e financeira e outra pessoa na área ou de produção ou de marketing. No caso da Apple, o Steve Jobs sempre adorou essa parte do marketing e vendas. Tá? Então ele adorava lançar, vender os produtos, ele não gostava da parte financeira, assim como o Bill Gates gostava de vender os produtos, de ir para as universidades. Claro que eles tinham as equipes de desenvolvimento, então quem dava suporte para que a Microsoft andasse? Paul Allen. Quem dava suporte para desenvolver o Apple I, o Apple II, o Lisa, e daí ele teve uma participação menor no Macintosh, foi o Steven Wozniak, o famoso Woz, né? Assim como o Mark Zuckerberg, esse já gostava mais de programar. Ele criou o Facebook do zero, depois ele foi passando para outras equipes. Então, se você for ver, normalmente eles contratavam pessoas para cuidar dessa parte de gestão administrativa e financeira. E aí aparece uma figura muito forte que é a do Steve Ballmer, que é amigo pessoal do Bill Gates, que além de ter estruturado a Microsoft, também ajudou a reestruturar a Apple quando o Bill Gates comprou 150 milhões em ações da Apple, tirou ela do fundo do poço lá em 1997 e trouxe o Steve Jobs de volta. Ele também ajudou a estruturar o Facebook, investindo 240 milhões. Pode procurar essa notícia, né? Em 2007 e em 2012 ele vendeu 20% daquelas 240 milhões por 250 milhões. Ou seja, ele pegou aproximadamente 50 milhões do que ele tinha investido 5 anos antes e vendeu por 250, ou seja, 5 vezes mais. Ele disse que em lugar nenhum aplicado esse dinheiro renderia tanto quanto rendeu ali. Foi com a época que ele precisou desse 2012, a Microsoft tinha sofrido uns processos e tal, e precisava injetar dinheiro rápido dentro da Microsoft. E foi o que ele fez. Bom, mas uma parte muito importante, né, além dessa parte que eu já passei, para que vocês se preparem, né? Olha, o nome da empresa é algo muito importante. Né? Se você lembrar do filme Jobs, né, a discussão dele com o Wozniak dentro do carro. Eu quero que o nome da empresa seja algo fácil, algo legal. Né? Eu já falei para isso para vocês em algumas oportunidades anteriores. Por que ele escolheu Apple? Porque é uma palavra simples. Toda criança, assim como a gente aprende o A de abelha, criança da língua inglesa, aprende A de Apple, né? Mas aí fala A from Apple, né? Então, ficou algo simples. Bill Gates, por que ele escreveu Microsoft? Micro, ou micro, né? Que é de microcomputador e software, ou seja, fez a junção de duas partes disso, para que fosse fácil, né? O que é Facebook? Né? Livro de rostos, né? O livro de imagens. Tanto é que no início ele tinha o The Facebook. E aí o cara criador da Napster sugeriu para ele, tira o D fora, fica só Facebook, fica mais clean. Então, escolher o nome é muito importante.
Por quê? Porque tem que ser algo que facilite a vida do usuário para entender o que é o teu produto. Quem do mundo game vai entender o meu. Né? Mas aí tu tens que estar ligado ao teu grupo. Né? E mais uma coisa que é importante, tipo de negócio. Poxa, eu vou revender. Se você for desenvolver software, ele já classifica direto aqui em prestação de serviço. Localização, aonde que eu vou colocar ele? Onde é que eu vou colocar essa minha empresa? Né? Onde é que o Steve Jobs botou a empresa? Que hoje até é um museu. Pessoal, vamos lá. Aqui, ó. Museu, casa do Steve Jobs. Ó. Essa casa aqui é a casa dos pais adotivos de Steve Jobs. Onde ele colocou a Apple? Aqui, ó. Nessa garagem. Lembra? Ele pegou as ferramentas que era do pai adotivo dele. Né? O pai liberou todas as ferramentas e tal, e eles começaram a construir ali. Né? Então, ficou algo bem bacana. Aqui ele transformou no final a sala na área comercial, onde ele recebia coisa. Não sei se vocês lembram do filme Jobs, quando o Mike McCullough chegou lá com aquele Corvette, coisa mais linda, dourado, carro de alguns milhares de dólares, né, para fechar o negócio e fazer o investimento. Né, ele usou a mesa da sala de janta para fazer a reunião, e daí até mostrava, né, que a mãe dele tinha todos aqueles bonequinhos de porcelana, aquela coisa que mãe adora ter em casa, né? E ela tinha ali, e foi ali que ele transformou e criou essa empresa que hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, e pelo número de ações que o Bill Gates tem, ele continua ainda brigando na disputa lá, ele sempre está entre os 10 mais ricos do mundo. Né? Ele ficou por muitos anos como o mais rico, né? E agora, em vez de quando tem um chinês, já teve o dono da Vivo do México e tal, conforme está as ações das empresas, né? Isso porque o Bill Gates saiu da área de negócios, vamos chamar assim. Ele está mais preocupado com a parte de filantropia e novos investimentos. Ele largou mão de ser o CEO da Microsoft, fez várias doações pela fundação Bill e Melinda Gates, né, para a febre amarela, que vocês mostraram aí, quem fez estudos na área da biografia desses empreendedores, você vê que ele migra para isso. E aonde começou a Microsoft? Ó, aqui ó, primeiro escritório, Microsoft em Albuquerque. Ó, esse foi o primeiro escritório, mas ele fundou a empresa num motel. Porque naquele motel de beira de estrada. Né? E aí ele pegou um escritóriozinho assim, detalhe, tá? Ó, ele aqui mostrava todos os computadores para qual a linguagem BASIC deles funcionava, tá vendo? Ó, o PET Commodore aqui. Ele dormia, porque ele não tinha grana para pagar um aluguel para poder morar. Então ele morava dentro do escritório. Não sei se vocês lembram da cena no filme Piratas do Vale do Silício, que nesse escritório aqui, que vocês estão vendo aqui, né, ele usava como um hotel. Ele dormia. Tem aquela cena fantástica que veio os caras do representante dos computadores lá para conversar com ele. Ele tinha recém saído do xadrez, que é essa cena aqui,
Bill Gates, 1977. Ele foi preso por excesso de velocidade. Essa aqui, ó. Tá vendo? Albuquerque, Novo México. APD, que é Police Department, acho que Albuquerque Police Department, e o número da autuação dele. Ele foi preso por excesso de velocidade, passou uma noite no xadrez. O Paul Allen teve que ir lá pagar a fiança, não era muito caro, acho que não dava $1.000 para tirar ele do xadrez. E aí ele foi para o escritório e dormiu lá no escritório. Né? E aí aparece a secretária, né, chamando ele. Olha, você tem uma reunião. Daí ele estava só de meia, de calça e de camiseta. Tinha tirado a camisa e o paletó e a gravata. E os caras acabaram entrando na sala, pegaram ele naquela situação. Ele tinha dormido no sofá naquele dia. Nem na caminha que ele tinha no quartinho escondido, ele não tinha ficado. E aí foi fechar negócio, não tem. Então o empreendedor no início, ele vai fazer umas loucuragens. Ele vai dizer, poxa, minha ideia... Quantas ideias como a deles também apareceram antes? Só que o que foi a grande sacada do Bill Gates? Conseguir fazer negócios em escala. Se tu olhar lá, quando eles compraram a Seattle Computer, ela tinha o DOS já prontinho. Só que, ó, Seattle Computer DOS. Ó, esse aqui é o cara que era dono do DOS. Né? Ó, Tim Paxson. E os produtos dele. Daí, depois de 30 anos, porque ele assinou um termo de sigilo, aí ele se aposentou da Microsoft e daí ele deu uma entrevista. Eu perguntei, tá, mas o que tu achou? Fez um bom negócio vender por $50.000 o DOS? Eles foi um excelente negócio. Eles, porque senão eu não teria entrado na IBM como o Bill Gates entrou. E ele, assim, depois ele não teria comprado a minha empresa, que deu uma soma significativa e várias ações da Microsoft que deixaram ele milionário. Esse é o criador do DOS. Agora, uma das coisas importantes, além do nome, é o quê? E que é a primeira coisa que no plano de negócio está pedindo aqui. A logo da empresa. Tá? Chamada também de logomarca. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Evolução, marca, Microsoft. Coloca aí da Ubisoft pra você ver. A Ubisoft é feia também. Ó. Microsoft. Começou assim, ó. Ela foi evoluindo. Ela começou como Traffic ou Data. Aqui ela colocou o nome Microsoft efetivamente. Tá? E se tu olhar, o que é isso aqui, ó? Eram as linhas que representavam o quê? Os discos, os disquetes. Vocês já pegaram o disquete e olharam como ele tem as trilhas? Não é um vínculo tão forte quanto tu olhar para o vinil. O vinil tu vê ela em relevo, né? Mas era o que tu via. Depois ficou, ó, os anos 80, aqui de 82 a 87, e de 87 para frente, quando ela já era uma empresa milionária, né? E aí aqui ela já estava uma empresa bilionária. E aqui, por que ele tem as 4 coisinhas aqui? 4 vitrais do Windows. Tá vendo? Se tu olhar para isso aqui, você vê também, e aí o produto pode ter uma logomarca. Logo do Windows. Ó. O que acontece? Agora ele está usando esse aqui, mas por que ele usou várias vezes isso aqui?
Isso aqui representa movimento. Entendeu? E aí ele levou do principal produto, que era o Windows, para a empresa. Então a Microsoft era os quadradinhos aqui, tal. E isso lembrava o quê? Os vitrais de igreja, uma janela. Tá? E o Windows o que que é? É janela. Tá? E para que coisa mais simples do que o nome, né? Se tivesse sido inventado em Portugal e o Bill Gates fosse português, ia se chamar janela. Todo mundo de outra língua diz, ó, que legal, janela. Janela 7, janela 10, janela 10. Mas é, pessoal, nomes simples. Tá? A legislação brasileira exige que as marcas aqui, né? Então eu já peguei, nesse aqui. Ó, o que é marca? Sinal distintivo e as funções principais de identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos. Ou seja, para você olhar para aquele desenho ou para aquele sistema de letras e dizer, ó, isso é tal produto. Ó, vamos dar só uma olhadinha aqui, ó. Evolução da marca Coca-Cola, que é uma das mais caras do mundo. A marca. A empresa não é a mais valiosa, por quê? Porque ele fez um esquema que a Coca-Cola do Brasil, ela não pertence à Coca-Cola dos Estados Unidos. Globalmente, a Coca-Cola, se fosse somar todas as revendas dela, ela seria a empresa mais valiosa do mundo, mas ela não é de um dono só. Entendeu? Existe a Coca-Cola Company nos Estados Unidos e a FEMSA. Vocês já ouviram falar aqui no Brasil? Tu olha um caminhão, tá escrito FEMSA. Aqui, ó. Quer ver, ó? Coca-Cola Brasil FEMSA. Ó. FEMSA. Tá vendo? Esse aqui é o nome dela aqui no Brasil. Até está registrado Coca-Cola atrás FEMSA, mas o nome da empresa aqui no Brasil é FEMSA. O SA é de Sociedade Anônima, tá? Vamos pegar aqui o que significa FEMSA, ó. Fomento Econômico Mexicano. Que veio de lá para cá. Mas, ó, a evolução da marca Coca-Cola, olha só. Ela era uma letra simples. E não funcionou. Aí o Tom Robson, que adorava desenhar, usou esse estilo de letra, já existia, tá? E hoje é chamado de letra Coca-Cola, tá? Então, se eu só pegar aqui, em vez do FEMSA, tá? É estilo de letra Coca-Cola. Ó. Ó, Coca-Cola, blá 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 blá, tá, logotipo, tal. Cadê a letra? Ó, o Frank Manson Robson. A fonte usada no é conhecida como, ó, Spencerian. O que ele fez? O estilo da letra que ele escolheu é que identifica a Coca-Cola. Tanto é que nenhum refrigerante pode usar esse tipo. Outras coisas podem usar esse tipo de letra? Pode, porque ele é um tipo de letra público. Antes eu podia usar, mas existia uma banca de jornais e revistas na pracinha ali, por mais de 30 anos, até que aquela senhora decidiu se aposentar e nenhum dos filhos quis tocar e ela fechou. Tá? Mas era a Banca Cláudia, que era o nome daquela senhora. E a Banca Cláudia era escrito com esse tipo de letra Coca-Cola e nunca deu problema, por quê? Porque ela vendia revista, ela não vendia refrigerante. Não fabricava refrigerante, nada.
né? E tu vê que, olha, quando que ele fez isso? 1885. Então, a gente pegar a fonte da Coca-Cola, ó, ele criou assim. E ela foi evoluindo. O que que eles foram colocando? Se tu olhar até os anos 40, eles não usavam cor nenhuma. Tá? E por que que a Coca-Cola passou a usar o vermelho a partir da década de 50? Ela determinou que o Papai Noel fosse vermelho. Ó, quer ver? Vamos pegar outra coisa aqui. Papai Noel, Coca-Cola, 1931. Ó, de 31 até 64, tá vendo aqui, ó, a Coca-Cola ainda em pretinho, tá? O que que eles escolheram? Esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui, para ser o Papai Noel. Tarará, barba, Em 1931, Papai Noel era descrito como um homem alto e magro, até mesmo um duende de aparência assustadora. Vestia batina de bispo e uma pele escandinava de animal de caça. Na realidade, né, o cartunista da Guerra Civil Thomas Nast desenhou Papai Noel para a revista Harper's, né, e era uma pequena figura parecida com um doente apoiava a União, tá? Tarará, papapá. Daí, a Papai Noel é destaque em anúncios da Coca-Cola desde a década de 20. Então, anúncio relacionado ao consumo, tarará, nos primeiros anúncios ele tinha um olhar sisudo, no estilo de Thomas Nast. E em 1930 pintou um Papai Noel de loja de departamento, né? Multidão bebendo uma garrafa de Coca-Cola. O anúncio de destaque mais dispensava, né? E aqui em 1931, colocar em revistas populares, Art Lee, o executivo da agência de publicidade que trabalhava no The Coca-Cola, queria a campanha que mostrasse um Noel saudável, tanto realista como simbólico. Então a Coca-Cola incumbiu o ilustrador de desenvolver imagens mostrando um próprio Papai Noel. Não era um homem vestido como Papai Noel, para inspirar, né? Ele voltou a esse poema aqui de 1822, né? E em 31, anúncio da Coca-Cola, apareceu em várias revistas, tal, de 31 a 64, entregando brinquedos e brincando com eles, dando uma pausa na leitura de carta, apreciar, blá, 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 e uma versão final daí de 64 em diante. Mas o que aconteceu? Lembre-se que nos Estados Unidos, em 1999, deu crash na bolsa. Tanto é que agora com a quebra de 2 bancos lá no Vale do Silício, eles estavam preocupados em ter mais um crash global. Né? Então chamaram o Warren Buffett para ajudar e dar sugestões para a equipe econômica, que salvou todos os depósitos de garantia, não os de risco, para evitar saques muito rápidos e quebraria todos os bancos. E é o seguinte, como passaram os 1930, foi um ano assim terrível, né? Pessoas perdendo as suas casas, indo morar em acampamentos, fome, aquela coisa toda. 1931, como a economia já estava demonstrando retomada, eles criaram o Papai Noel gordinho, saudável, com a ideia de prosperidade. Tá? Eu também estranhei quando eu fui para a Alemanha que o Karstadt, que é tipo umas lojas americanas aqui do Brasil, o Papai Noel deles era azul, tinha a galeria Kaufhof, que é uma concorrente deles, o Papai Noel deles era verde, tinha uma farmácia lá que o Papai Noel era marrom, a DM, que é o Deutsches Markt, que vende tudo quanto é coisa assim, bijuteria, produtos de limpeza, tira uma marjarê nossa aqui. Né? As cores da Alemanha é vermelho e preto. O Papai Noel deles tinha um lado dessa veste aqui externa, aqui do casacão, vermelho e outro preto. Né? Então, cada empresa criava o seu Papai Noel do seu tom. Né? Em vez de ser aquela figura assustadora que
os antigos aqui na região assustavam as crianças que o Papai Noel ia carregar nos sacos, que era malvado. Lá eles diziam que o Papai Noel dava um carvão, como a gente vê nos filmes, né? Então, cada população criou a sua versão do Papai Noel. Mas essa aqui, ele popularizou. E aí é o seguinte, 31, poxa, que legal, Papai Noel vermelho, Papai Noel vermelho. O que aconteceu na marca? Olha só, 1950, botaram a logo da Coca-Cola com vermelho no fundo, escrito em branco. Isso aqui era o que tu tinha na garrafa. Aqui, olha só, eles usavam que ela revestia a garrafa completa. Certo? E aqui, essa aqui, a Coke, é aquela que eles criaram a Coca-Cola com um novo sabor. E aí a empresa da Coca-Cola teve, uma semana depois de receber milhares de ligações, todo mundo reclamando da nova Coca-Cola, eles mantiveram a Coke e a Coca-Cola tradicional. Né? Porque o pessoal dizia, nos Estados Unidos, né, a população mundial achou que a Coca-Cola estava sob ataque, essa mudança. E aí depois, essa aqui, inclusive com a garrafinha, tá? Você sabe a história da garrafa da Coca-Cola? O que acontecia? Aqui, nessa época aqui, era colado uma etiqueta nas garrafas. E as garrafas eram lisas. Que era o único modelo que eles conseguiam produzir de garrafa. E aí, quando tu botava elas, por exemplo, num jogo de beisebol, num jogo de futebol americano, tu botava as Coca-Cola dentro dos coxos e botava pedras de gelo em cima para gelar. O que acontecia? Qualquer coisa que tu pega o rótulo e deixa muito tempo na água, o que acontece com o rótulo? Saiu o rótulo. E aí os caras começaram a falsificar a Coca-Cola. Aí o cara que era dono da Coca-Cola, o tal do Asa Candler, disse, não, vou fazer rótulos com a etiqueta melhor e com a minha assinatura. Não, os caras copiaram. Aí o que ele disse? Eu quero uma garrafa que no escuro a pessoa bote a mão na garrafa e saiba que aquela garrafa é da Coca-Cola. Que é essa história aqui, História, garrafa de Coca-Cola. Era assim, 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 e aí ela ganhou. Isso aqui ela parece uma garrafa de cerveja, não parece? Long neck normal. O que aconteceu? Né? Começou com a ideia, as garrafas para Asa Candler, né? O dono da Coca-Cola. E em 1916, os engarrafadores preocupados, o suficiente, marcas copycat convidaram fabricantes de garrafa a chegar a um projeto de garrafa. E aí o seguinte, na Root Glass Company de Terre Haute, Indiana, concebeu a forma do famoso introduzido em 1916. Agora é o seguinte, o cara esteve no Brasil. O cara esteve no Brasil e a inspiração dele foi duas. Uma, o fruto do cacau. Que é essa criatura aqui. E o que mais? Se tu olhar para a garrafinha aqui. Nisso aqui. Eu já ia falar isso. Eu ia falar, só que eu falei. Nisso aqui. Então, como é que eram os vestidos daquela época? Fazia uma cinturinha fina, fazia a saia aqui embaixo e aqui em cima, cheio de babados e frufrus, né? Botava aqueles negócios lá, a pessoa tinha pouca coisa, mas fazia aparecer bastante coisa na área de cima,
né? Então, no estilo, ó, aqui é um desenho, né? Mas aqui, essa senhora aqui, ó, tá numa foto de verdade, ó. Essa é a ideia. Os contornos da moda de vestuário feminino dos anos 1900 com o cacau. Isso é patenteado. Isso ninguém pode usar uma garrafa como essa. Apesar dela acontecer o seguinte, fica tantos anos e depois ela cai em uso comum, a Coca-Cola toma o cuidado de, faltando um ano para vencer o prazo, fazer uma pequena alteração na sua garrafa, por isso que você está vendo aqui, ó. Vamos pegar aqui as datas, ó. Tá vendo? Ó, O que aconteceu? Ele vai, sempre vai lançando um formato, um tamanho diferente. Para quê? Para manter o registro. Para evitar que o concorrente pegue. Ultimamente vocês estão testando, né, novas coisas, né, de Coca-Cola. Tá, Sim. tá meio estranho. Aí, se tu for olhar, a garrafinha da Guaraná também entrou nessa linha. Aqui o nosso querido João está com a garrafinha de Guaraná, está sem o rótulo, mas olhando para a garrafa eu sei que é Guaraná. Por quê? Vamos pegar aqui a ideia aqui, ó. Então essa aqui foi a evolução dessa marca, ó. Falando nisso, né, Guaraná só tinha Antártica, né? Onde tem a Guaraná. Sim, mas ó, a Guaraná Antártica também partiu para algumas coisas que podem ser parecidas com a Coca, ó. A parte fechando aqui, ó, essa mais magrinho que facilita tu pegar na mão. Tem esse, tá? E principalmente o que? Esses sucos aqui assim, ó. Tu pode ver que ela tem uns rainhos ali, certo? Agora vamos pegar aqui, ó. Fruta Guaraná. Essa coisa aqui que parece uns olhinhos quando ela abre. Tá vendo? Então, esses rajadinhos aqui, ó, da fruta do Guaraná, é isso que aparece na parte de cima da garrafa de Guaraná de 600. Né? Então, como ele não segue linhas verticais como a da Coca-Cola, porque o fruto do cacau, ó, o fruto do cacau, ele é, ó, retinho, tá vendo? Enquanto o fruto do Guaraná, ele é curvado. Por isso que eles fizeram, e para não competir. Então, eles fizeram a explicação, porque a Coca-Cola não pode usar a garrafa do Guaraná e o Guaraná não pode usar a garrafa da Coca-Cola. Tá? E aí você tem que achar algo que facilite. Então, falando das marcas de alto renome, que você não pode copiar, já mostrei para vocês na última aula rapidamente a evolução da Nike, lembram? Então, se a gente pegar aqui, ó, evolução marca Nike. Ó, era um raio por cima do Nike, a Nike em cima do raio. A única coisa que mudou aqui foi fazer em vermelho. E de 95 para cá não precisa mais escrever Nike. Só assim como o M de McDonald's, não precisa escrever mais McDonald's. Bota o M vermelho, amarelinho, tudo quanto é criança já sabe. Meu filho pequeno, na época aí, agora ele tem 23, mas com 2, 3 aninhos passava lá na frente do McDonald's e dizia McDonald's. Né? Claro, lá na Alemanha tinha um em cada esquina e ele adorava comer o McLanche feliz. Por quê? Porque vinha, não era pelo lanche, era pelos brinquedos, tá? Vamos falar bem sério. No final, quem acabava comendo, ele cuidava 2, 3 batatinhas e 2, 3 bocadas. Eu e minha esposa tive que acabar com o lanche porque o lance dele era o brinquedo, né? Mas, poxa, o que acontece? Isso é cativar os clientes desde criancinha. Né? Hoje ainda, hoje é um dia especial, tal, a gente está em Blumenau, está em Florianópolis, eu tenho que comer o Mac.
Né? Claro que hoje tu tens hambúrgueres gourmet, como o do Madeiro e outras marcas aí locais, que tem hambúrgueres muito mais saborosos, etc e tal. Mas o McDonald's continua McDonald's. Só duas mordidas já acabam. Mas é bom. Mas mantém público. Inclusive, o Warren Buffett é o cara que toma café da manhã todo dia no McDonald's. Não, e ainda tem o seguinte, ele tem uma coisa. Se as ações dele subiram, ele pega o café da manhã mais caro. E se as ações caíram, ele pega o mais barato. Isso está na biografia dele ali. Mas é. Então, pessoal, tudo isso aqui mostra o quê? Que conforme o teu produto, tu tens que criar uma logo que te identifique. Vamos pegar coisas simples. Olha só. Que marca Saldiana, que é uma coisa simples. E essa aqui é desde que eu sou pequenininho, esse arqueiro aqui. Por quê? É esse. Ele é estilizado, etc e tal, mas ele faz referência à deusa Diana da caça. Achei que era no... Não. Diana. Saldiana, tudo isso. Saldiana. Daí, Diana, Eu colocava... deusa grega da caça. Ó, tá aqui. Não é outra? Não, a Diana Grega. grega, Da caça. caça e da lua. Até onde eu conheço da caça era outra. Não, tu tens que ver o seguinte, se tu pegar a versão romana dela é outro nome. Tá, essa é romana. Isso, ó, Não, achei a deusa romana, a Artemis da mitologia grega. Sabe que os romanos pegaram tudo que era dos gregos e deram uma repaginada e disseram, é nosso. Não tinha copyright naquela época. Não, mas era. Né? E ó, é muito mais fácil. É que nem a coisa, tá? Vocês já viram ali? Fora a palavra Jesus, que daí só muda a pronúncia, mas o nome do pai de Jesus, em cada língua, ele tem uma variação. Quer ver? Father Jesus Christ. Ó. Nas línguas lá de norte é Joseph, né? Porque o alemão bota um som de J. José. Né? E ó, Padre Jesus Cristo. Ó. Nombre del Padre de Jesus Cristo em espanhol. Aqui, pera lá. Ó, continua José de Nazaré. Tá? Por quê? Porque o espanhol é... Na verdade, português de Portugal, ele é uma descendência do espanhol. É um dialeto de espanhol. Por isso que nós entendemos eles tão bem, mas eles não entendem nada do nosso. Porque daí Portugal fez questão de fazer diferente. E aí tu vai adaptando a coisa. Assim como o seguinte, eu fui ler a Bíblia em alemão e diz lá, Jesus foi no Monte das Oliveiras. Legal. Aí eu fui ler o livro em alemão e lá diz, Jesus foi no Monte de Arbustos, porque Busch é arbusto.
Aí quando eu fui em Portugal, eu descobri que a oliveira lá é que nem as árvores mais simples que nós temos aí, que dá árvore arbustiva, assim, que dá para tudo quanto é lugar. Tudo quanto é canto tem oliveira. Então, quando eles foram traduzir a Bíblia, eles adaptaram para que o pessoal entendesse. Então, isso é outra coisa que tem que cuidar. Tá? Porque tem nomes que, poxa, criei um nome legal. Aí chega num determinado país, vai dar ruim. Quer ver? Problema Mitsubishi Pajero em espanhol. Tá? Esse é um problema, olha só. Em espanhol, a palavra pajero designa alguém que se masturba. É que tem o negócio lá em... Mas, porra, é um nome legal pra caramba pro resto do mundo. Pura pica. Né? E aí complicou. Eles tiveram que dar uma adaptada. O que ela mandou aqui? Assim como não existe Volkswagen Gol na Alemanha. Lá é Polo. Nem Star Wars lá, que tinha o personagem, o Conde Doku. Conde do Cu. Sim, é assim, os nomes japoneses e tal. Tinha outros não, tinha Conde do Cu. Então tu tens que ver o seguinte: se você inventar um nome e o teu produto, poxa, eu quero que ele vá para fora do país, dê uma olhada qual a possibilidade desse nome ter algum significado esquisito fora do país, para não dar problema de você ter que renomear, né? Então, por exemplo, Voyage é um nome que é Volkswagen Voyage tudo, mas é um nome francês que está relacionado a viagens. Era um carro que foi projetado para a família viajar, né? Então, foi um nome que deu super certo. Gol. Por que eles escolheram Gol para o Brasil? Porque quando fizeram lá no final da... Quer ver, ó? Criação do Gol no Brasil. Criação Volkswagen Gol. Tá? Ó. 1980. Certo? Maior sucesso. Só tem no Brasil. E exportaram para alguns países aqui pertinho. Mas por quê? Porque lá na Alemanha eles tinham criado o Golf, depois trouxeram para cá, que era o esporte de rico, um carro rico e tal, mas fizeram uma versão para o Brasil que, pá, fechava o quê? Com a paixão nacional. A coisa que mais se grita numa partida de futebol. Quando sai, é gol, né? O Galvão Bueno, famosíssimo de gritar um gol, gritando 3 horas, gol! Olha, isso aí. Então, foi uma grande sacada, assim como fizeram um carro em homenagem à criação da cidade de Brasília. Lembra? A Brasília amarela eternizada pelo Mamonas. Exatamente. Então, pessoal, pensem aí no nome da sua empresa e como criar a marca para a sua empresa. Então, encerramos por hoje a nossa oficina. Próxima aula de oficina, vamos ver se você já tem alguma equipe que conseguiu trabalhar um pouquinho mais essas questões do plano de negócio e evolução do seu Canvas. Um abraço e até